2, 3, 4, 5. Nasceu Antônio Cordeiro Duarte, o quinto filho da paraibana Ciforosa, com o pernambucano Manuel Duarte da Costa. Era um domingo, 24 de setembro de 1922, lá na Malhada da Panela, município da cidade de Caturité. Naquele tempo, 5 filhos nem era tanto assim. Então a história continua. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 filhos, 15 bênçãos de Deus. Na companhia de sua mãe Ciforosa e de seu pai Manuel Duarte da Costa, Antônio cresceu numa família de 17 pessoas, 15 irmãos nessa ordem de nascimento: Lia, Genês, José, Laura, Antônio, Carmen. E os mais novos: Emetério, Cosme Duarte, Carminha, Cici, Maria de Fátima, Severino, Manuel, João e Maria Rita. Família numerosa, obediente aos princípios cristãos, que sempre deu exemplo de amor, cooperação e respeito. Desde cedo, trabalhou na agricultura, junto a seu pai, Neco. Filho muito obediente, mas nem um pouco besta. O menino sempre foi esperto. Segundo seu irmão Manuel, Antônio não tinha medo de nada. Uma de suas brincadeiras da infância era chupar umbu e fazer do caroço munição para as brincadeiras com baleadeira. Já na adolescência, além das quedas de braço, era comum brincar de cercar jumentos sem dono no curral e montá-los para ver qual era o mais tinhoso. Em 1946, Antônio Cordeiro Duarte casou-se com sua prima Maria de Souza Duarte, nossa querida e amada Maria Tibil, conhecida também como Dona Maria. Era um tempo em que as pessoas se casavam muito jovens. Maria tinha 16 anos e Antônio estava com 20 anos. Ao confessar o que despertou o seu amor por Maria, Antônio certa vez contou: o povo tinha uma história, que eu ia casar com ela. Mas era só uma história, não tinha nada certo. Mas um dia eu fiquei reparando nela. Ela saía mais cedo que todo mundo, deixava o povo tomando café e ia na frente dos outros colher algodão. Desse jeito, pegava a parte mais fácil de cada pé, enchia logo a saca e a gente acabava ficando com as partes mais difíceis de colher. Aí, achei ela espertinha e me apaixonei. Fui lhe entregar uma flor chamada gitirana. Se ela aceitasse, eu pedi a ela em casamento. Eu tinha uma florzinha assim desse tamanho. Florzinha bem bonita, bem arrebitada. Aí eu tirei a flor e saí com ela lá no céu. Olhava essa flor nisso ali. Quem quiser namorar comigo, mas se for para casar. Quem quiser namorar comigo, eu dou essa flor. Aí Maria disse: eu quero. Enquanto isso, se passaram 2 guerras mundiais. Antônio nasceu antes da Primeira Guerra, minha gente. Foi ontem. Só está fazendo 100 anos hoje. Um século. Faz um século que Antônio chegou por essas bandas. Quando Antônio nasceu, só faziam 30 anos que Dom Pedro II, ex-imperador do Brasil, tinha morrido. E 32 anos que o Brasil tinha deixado de ser um império e passado a ser uma república. Quase que ele ainda pegava a época de Dom Pedro II. Imagina o tanto de histórias que ele tem para contar. Todo mundo que está aqui hoje chegou depois de Antônio. Tem alguém vivo aqui com mais de 100 anos? Espero que a gente também chegue lá. Do casamento com Maria nasceram 8 filhos: Maria José, José, Margarida, Antônio, Manuel, Fátima, da Paz e Roberto.
Hoje somam-se 23 netos, 30 bisnetos e um trineto. No início dessa união moravam na Malhada da Panela, onde residiram por 24 anos, mudando-se para o Angico do Monte em 1970, tendo a realização do alicerce da casa realizado pelos filhos Totonho e Zé Duarte. Aquelas terras apresentavam ainda características de mata fechada, tendo sido beneficiada por esforço braçal pela mesma dupla de filhos, em sentimento de total entrega, união e irmandade. Nesse mesmo período, lembramos também o esforço do seu filho Manuel de Souza Duarte, conhecido como Nené. Nené ministrava aulas na região da Malhada durante o dia todo e pela noite seguia para Boqueirão, utilizando como meio de transporte um burro. Nené teve um papel importante para a nossa família no que diz respeito ao incentivo para que todos nós estudássemos. Ele se esforçava demasiadamente para que todas as pessoas próximas dele, família ou não, dessem continuidade aos estudos. Nené seguiu os estudos, se graduando e tornando-se professor de Química. Casou-se com Aparecido Oliveira, sendo abençoado com seu filho Franklin, até que Deus o chamou em 1980. Na convivência de Antônio com sua esposa Maria, ele sempre dividia com ela suas angústias e planos. Eram, para além de casal, muito bons amigos, mesmo entre as limitações que aquela geração carregava consigo. Senhor Antônio respeitou o desejo da incansável companheira de que todos os seus filhos estudassem. Sendo assim, Maria tomou a frente de cuidar dos estudos de todos. Para isso, no tacho abrasador fez queijo de manteiga numa sina de sacrifício, além do queijo de coalho e da rotina de criação de porcos e galinhas. Pôde então realizar o seu sonho de propiciar aos filhos a oportunidade de estudar, e pelo resto da vida encontrou neles o apoio e a orientação nas horas de necessidade. Maria Tibil, nossa eterna vovó Maria, obrigado pelo seu esforço exaustivo, pela disciplina de seus filhos. Teu sorriso nunca vimos mais belo, e dos teus braços, vovó, é que ganham sentido as palavras amor e acolhida. Todos te amamos, sentimos saudades e desejamos muitas felicidades. Que fique com Deus, na companhia dos seus, em meio a um jardim cheio de flores e rosas Amélia. Antônio Duarte seguiu pelo caminho da agropecuária e somou a ocupação de mercador de gado à sua rotina diária, tendo ainda sido eleito como vereador da cidade de Boqueirão em 1964. Porém, em um período de mudanças, apesar de continuar com o gado e as plantações, ele trabalhava como extrator em uma pedreira, tendo subsistido por aproximadamente 10 anos nessa função. Após um período de adaptação, retorna exclusivamente à atividade da agropecuária, com a qual já trabalhava desde menino. Porém, quando se aproximou dos 85 anos, sua visão não lhe permitiu mais tal trabalho, embora ainda hoje fuja escondido para limpar mato a qualquer hora do dia. O hábito faz o homem, assim dizem. Até quando foi possível lutar pela transformação da terra em alimento, ele o fez. Nós, netos, lembramos da convivência de vovô e vovó. Lembro sempre quando estava no Cariri. É assim que carinhosamente os netos se referem à casa do Angico do Monte. Sempre por volta das 5 da manhã, vovô Antônio pedia para a vovó acordar a gente, porque ele não tinha coragem de fazer. E ele sempre dizia: deixa os bichinhos dormir, tá muito frio.
Lembro bem das sacolas de confeitos que vovô trazia da feira para os netos, bem escondida para vovó não ver e reclamar, pois ela era sempre cuidadosa com a saúde de todos. Mas vovô Antônio, todo contente em fazer os gostos dos netos, dava seu jeitinho para entregar os confeitos para a garotada. Por fim, lembro também das presepadas e histórias inventadas por vovô, que embalavam as noites depois do jantar, e da expressão viva de vovó, que apesar de tantos anos vivendo ao lado de vovô, ainda se surpreendia, achando ele engraçado, criativo e também teimoso em seu modo de falar. São muitas histórias, lembranças e recordações. Sabemos que tinha muito mais a ser dito e muitos aqui gostariam de acrescentar muitas outras coisas, mas infelizmente não teria como caber tudo nessa pequena homenagem a Antônio Duarte. O mais importante é esse sentimento de amor, amizade e desejo de saúde, felicidade e ainda mais vida longa para ele. Sim, esperamos que Deus lhe conceda ainda mais vida, que possamos em 2023 celebrar o aniversário de 101 anos de Antônio Cordeiro Duarte. Viva a vida, viva Antônio, que Deus nos mantenha unidos em força, fé e amizade.